Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, canal Frutificai com mais uma exposição bíblica. E nessa oportunidade eu queria falar mais uma vez com você que está atrás dessa câmera e com certeza ama a palavra de Deus. Hoje nós temos o tema Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nosso texto base se encontra em Mateus, no seu capítulo 22, verso 14. Queridos, eu queria falar hoje sobre uma parábola no qual Jesus fala. E engraçado, porque quando eu falei sobre o nosso texto base, é exatamente algo que todo mundo fala isso quase que isoladamente. Você vai ver que quando eu falar sobre o texto base, você vai me dar razão, você vai falar assim, olha, eu só ouço esse versículo, mas realmente o contexto da parábola eu não ouço. Então hoje nós vamos falar sobre essa parábola e nós vamos falar exatamente por que o mestre estava afirmando que muitos são chamados e poucos escolhidos, até porque isso traz também para aqueles que estavam ouvindo ao mestre um alerta. Nossa, se muitos são chamados e poucos escolhidos, a gente pode fazer até um paralelo com uma introdução que também na passagem onde tem o jovem rico, após o Senhor falar com esse jovem e ver a decepção do jovem e ele assim se afastar, o mestre também faz uma observação muito clara. Ele também diz que poucos serão os ricos que herdarão o reino de Deus, porque seria mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Queridos, essa observação do mestre, e agora a gente colocando essa outra observação que vem depois de uma parábola, onde ele diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, vai trazer uma curiosidade no qual eu quero que hoje você venha comigo aprender um pouco mais a palavra de Deus. A título de introdução, eu queria dizer o seguinte, você que gosta da palavra de Deus, não pule, querido, não saia, veja até o final. Se você se sentir abençoado por esse canal, se inscreve, querido, se inscreve, compartilha na sua rede social, fale com as pessoas que você ama. O intuito desse canal é abençoar vidas. E se você se sente à vontade e abençoado por esse canal, por falar a palavra de Deus, seja um semeador junto comigo. E vamos fazer a obra de forma abrangente. Sem delongas, queridos, vamos ler o que a palavra diz em Mateus, no seu capítulo 22, verso 14. A palavra diz, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse é o canal Frutificai, começando agora. Bom, queridos, eu gostaria de começar, e sempre esse começo que eu faço, tem que falar do contexto. E o contexto é da passagem, não é da parábola. Até porque se a gente for falar só do contexto da parábola, a gente ia ficar limitado. Então vamos falar do contexto da passagem. Bom, queridos, se você for olhar no capítulo anterior, no capítulo 21, Jesus ele já estava contando parábolas anteriores. Tinham pelo menos duas parábolas que Jesus contou antes dessa parábola que nós iremos tratar hoje. E ele estava falando isso para os principais sacerdotes e os anciãos. Isso porque eles estavam ali fazendo vários questionamentos, falando, com que autoridade você está fazendo esses feitos? Eles estavam questionando o mestre. E então Jesus começa a contar uma parábola, e você vai perceber no capítulo 21 que a partir do momento que ele conta a primeira parábola, ele já vai e conta a segunda parábola. E você vai ver algo muito incrível, queridos. Veja na sua Bíblia, no capítulo 21, no verso 45, você vai entender que afirma que os fariseus e os principais dos sacerdotes, só depois de terem ouvido a segunda parábola de Jesus, agora que eles entenderam que, na verdade, o que Jesus estava falando era se tratando deles. Eles estavam ouvindo aquelas parábolas e estavam assim, o que será que Jesus está falando? Mas na segunda parábola, eles então entenderam. Ele está falando de nós. E agora podemos ver que no primeiro verso do capítulo 22, Jesus então, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola. E isso porque ele estava falando diretamente para os seus apóstolos e servos, e é claro que os fariseus estavam ali ouvindo, mas ali era direcionada essa parábola
para os seus apóstolos e servos. Então, queridos, eu gostaria agora que você tivesse toda a atenção, porque é muito importante para que você possa entender esse versículo que eu citei no nosso texto base, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu sempre ouvi essa passagem, sempre isoladamente, sem ter a sequência e até mesmo a introdução da parábola, porque é ali que vai ter o desfecho do porquê o mestre está falando isso. E sempre a gente ficava assim, nossa, então Jesus sempre chamou muita gente, né? Muitos são chamados, todas as pessoas são chamadas para a obra, mas poucos são escolhidos, e é por causa disso, né? Vamos entender agora. Você quer entender melhor, querido? Eu tenho certeza que eu vou conseguir edificar a tua vida, a palavra de Deus vai falar o teu coração. Então, um segundo tópico que eu quero falar com os amados é sobre o contexto, agora sim, da parábola. E aí eu vou enumerar, porque aqui Jesus está falando sobre o reino de Deus, queridos. Essa parábola, no qual temos no capítulo 22, fala do reino de Deus. Então, como é que ele vai falar? Ele vai falar primeiro de um rei que está celebrando as bodas do filho. Esse é o número 1. 2, ele envia os seus servos para que venham a chamar os convidados para as bodas desse filho. 3, ele então, nós vemos nessa parábola que os convidados não foram. E então o rei envia outros servos para irem até os convidados e ali falarem com eles que estava tudo pronto. Olha, está tudo pronto, vinde às bodas. 4, os convidados não fazem caso por motivos variados. Cada um teve um motivo diferente e não fez caso e acabam matando aqueles servos que tinham sido enviados pelo rei. No número 5, o rei, ele fica nervoso e ele manda o seu exército exterminar aqueles homicidas. E aí, isso porque eles não eram dignos. Número 6, o rei então envia novos servos agora para irem para os caminhos e ajuntassem a todos quantos encontrassem e levassem à festa. Número 7, queridos. Ali, então, eles levam várias pessoas, a festa fica cheia e tem convidados tanto bons como maus. Bom, esse é o contexto da parábola, tá, queridos? É a bodas, é o rei fazendo a bodas do seu filho, enviando servos para... E assim, como eu já contei tudo aqui, agora vamos fazer a exegese dessa parábola. Vamos entender por que o mestre estava falando e como se aplica. Quem era o rei? Quem eram esses servos? Eles estavam convidando ali as pessoas que já eram determinadas. Vamos entender melhor. No primeiro momento, nós podemos ver que o rei é Deus. O filho é o próprio Senhor Jesus Cristo. E veja como é que são as coisas. Ele está convidando para as bodas, está convidando para o reino. E olha só que maravilha. Ele está pedindo que venham os servos a chamarem os convidados. Convidados são pessoas específicas já escolhidas, pessoas que já eram certas. Queridos, qual era o povo eleito que era certo a estar com Deus? Os judeus. Então Deus, desde o começo da história do Antigo Testamento, ele começa sempre fazendo o convite, sempre trazendo o povo escolhido para o reino de Deus. E isso ele vai fazer através dos patriarcas, vai fazer isso através dos profetas, vai fazer isso através dos juízes e entre outros, queridos. Você vai ver que no Antigo Testamento isso acontece variadas vezes, onde ele sempre busca o povo para estar realmente ingressando no reino de Deus. E nós vemos que ali já chegando no Novo Testamento, Deus continua usando ali profetas, vai usar agora apóstolos, e ali muitas são as situações onde ele vai novamente agora chamar o povo escolhido, o povo judeu, para o reino de Deus, queridos, para o reino do Senhor. E isso porque as bodas é do seu filho. Então, o que nós podemos ver que está exatamente ali na parábola? A parábola conta que os convidados não fizeram causa, eles não queriam
estavam ignorando. Isso aconteceu muito com os judeus no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. É claro que teve judeus que atenderam o chamado, atenderam o convite e realmente andaram conforme Deus queria, assim como no Novo. Mas a maioria dos judeus estavam desprezando o convite, não estavam nem sequer olhando. E eles fizeram o quê? Assim como no Antigo, como no Novo, mataram profetas, mataram pessoas que estavam sendo enviadas pelo próprio Senhor. E veja ali, logo no Novo Testamento, nós temos o profeta de Deus, João Batista, também sendo morto. E, por fim, nós temos o próprio Filho, né, que com seu sacrifício salvífico veio a se entregar. Queridos, a parábola ela conta exatamente isso. Os convidados, então, não fazem caso de irem para o reino, de irem para a festa, e matam os servos, matam os emissários, matam aqueles que estavam convidando. Então, o rei agora fica totalmente nervoso e envia um exército para que desse fim a essas pessoas que eram os convidados e que nem sequer se mostraram dignos. E agora, no segundo momento, o rei vai pegar novos servos e vai falar: olha, vá pelos caminhos e traga-me no caminho todos. Tragam todos para a festa, tragam todos para as bodas. É nesse momento que nós vemos que o rei, o próprio Deus, ele abre não somente para os judeus, que são os convidados, mas também para os gentios, aquelas pessoas que não são da linhagem dos judeus, para que também estivessem na festa. Então, queridos, veja agora algo que vai chamar a sua atenção. Cada tópico é importante, então, querido, fique comigo. Nós vamos falar agora os chamados. Vocês já perceberam que nós falamos aqui que, primeiro, o rei, o Deus, na parábola ali de Jesus, ele está convidando pessoas específicas. As pessoas já eram certas. O rei mandou chamar os convidados, então são pessoas que já eram esperadas. Então, são judeus. Eles não atenderam, eles não fizeram caso. Então, mediante tudo isso, o que vai acontecer agora? Novos servos irão e vão fazer a segunda chamada. E essa chamada agora vão ser para gentios, vão ser para pessoas que estavam fora e vão ser tanto para os bons como para maus. Então, veja bem, estamos falando de chamados, dos quais tem bons e maus. Eles são convidados, e veja que agora vamos fazer a diferença entre o bom e o mau. O bom, queridos, é aquele que estava plenamente preparado para as bodas do filho, e isso tanto na parte, vamos dizer, tanto no interior como no exterior, porque a parábola ela vai falar de um requisito interessante que vai acontecer com uma pessoa desconhecida dentro da parábola. Eu vou chegar lá, mas fixe uma coisa na sua mente: os bons, aqueles que foram chamados e que são considerados bons na parábola, são aqueles que realmente estavam preparados tanto interiormente como externamente. Já os maus, eles estavam preparados totalmente externamente, mas não interiormente. Tá parecendo confuso, não tá? Calma aí que a gente vai chegar lá, queridos. Nós vamos falar, e isso aqui eu quero entrar logo nesse tema para que os amados não venham a se confundir. Essa parábola, ela é muito usada pelos calvinistas, ela é muito usada também pelos arminianos, e eu tenho estudo aqui falando sobre arminianos e calvinistas. Não vou falar sobre esse assunto porque não é o tema, mas temos falando sobre arminianos e calvinistas no nosso canal. Então pode buscar aí, e aí você vai ver um estudo abençoador onde fala detalhes sobre o arminianismo e o calvinismo. Então, queridos, vamos falar agora de um desconhecido que aparece ali. Claro que os convidados não foram aqui mencionados os nomes, mas, no entanto, nós vemos uma pessoa em especial, uma pessoa pontual que está na festa, onde o rei,
ele estava ali andando pela festa. Detalhe, queridos, antes de falar do desconhecido, eu gostaria de dizer o seguinte: quando um rei ele ia fazer uma festa, ele fornecia as vestimentas para todos os seus convidados. Ou seja, queridos, ele fazia isso tanto para que pessoas que tinham mais condições e aquelas que tinham menos condições, não houvesse essa diferenças de classes sociais, todos estivessem com as suas vestimentas iguais, para que não houvesse essa diferença. Então o rei, ele fornecia a indumentária, aquilo que iria ser usado pelos seus convidados. E nós vemos agora voltando para o desconhecido, nós vemos que o rei está andando pela festa e ele identifica uma pessoa que não está com a veste das bodas. Então ele vai avistando esse homem, ele vai fazer uma pergunta: como ele entrou sem estar com as vestes? Como ele conseguiu isso? Porque a veste é fornecida logo na entrada. Então se ele passou pela entrada e não pegou a vestimenta, como pode ele estar dentro da festa ali sem as vestes da boda? Então ele faz essa pergunta e essa pessoa então não fala absolutamente nada. É então nesse momento que o rei ordena que ele seja colocado para fora do reino, para a parte exterior. E aí tem uma outra parte que eu poderia também falar muito, mas não é o nosso tema, não é o que nós queremos focar. Mas ele fala sobre um lugar tenebroso, um lugar obscuro, onde tem o ranger de dentes e tudo mais. Não é o nosso tema. Queridos, agora vamos falar sobre muitos são chamados e poucos escolhidos, que é exatamente o que eu estava desde o início, fazendo toda essa construção, indo desde o início da parábola para que a gente chegasse aqui. Queridos, como a gente pôde verificar aqui, essa parábola que Jesus está falando sobre algo específico, ele está falando sobre o reino de Deus e ele estava ali, apóstolos, servos e fariseus. Bom, como já dissemos aqui, quem eram desses chamados os convidados? Os judeus. Quem eram os outros chamados? Os gentios, que se dividiam entre as classes dos bons e dos maus. Se recorda que eu falei que os bons estavam preparados interiormente e exteriormente? Então agora a gente vai entender. Veja, querido, que o que foi que determinou que aquele homem fosse colocado para fora do reino? Exatamente as vestes. Ali na parábola, ele acaba dizendo que tinha convidados ali que eram bons, mas também tinham convidados maus. E esses convidados maus estavam o quê? Com as vestes. Ou seja, essas pessoas estavam vestidas adequadamente, mas eram maus. Então, queridos, vejam aqui, os bons são as pessoas que atendem realmente ao chamado, são as pessoas que estão externamente bem, com as vestes, vamos dizer aqui, com as vestes adequadas, do jeito que tem que ser, mas o seu interior também está totalmente adequado, de forma que está em ligação com o reino. Agora, e os maus? Eles atenderam ao chamado, foram às bodas. Suas vestes estão legais, porque eles atenderam ali, foi fornecido pelo rei. Mas eles são maus, seu interior. E tem aquele que nem sequer a veste tinha levado. Vamos dizer assim, os desavisados, despreparados, aqueles que realmente estão fora do ar, aqueles que realmente conhecem a festa, mas praticamente não têm condições de estar nela, nem porque externamente nem internamente não tem nenhuma ligação com o reino, não tem nenhuma ligação com essa festa que está ali prefigurando o reino de Deus. Queridos, veja como é incrível essa parábola, como ela fala muito fortemente com a gente, e ela vai acabar trazendo uma coisa. O Senhor fala
que muitos serão chamados. Trazendo agora para a nossa realidade, nós sabemos que os judeus são chamados desde o Antigo e Novo Testamento. A partir do Novo Testamento, foi dada a abertura por Deus para que os gentios também fossem chamados para o reino de Deus. Só que, veja que o convite, o chamado, como está na parábola, é vai pelo caminho e chame a todos, sem discriminação, sem olhar quem é e quem não é, chame. Eles devem vir para bodas. Só que vai ter os maus e os bons. No final das contas, na última palavra que Jesus fala, ele fala que muitos serão chamados. Mas ele deixa o final totalmente interessante. Poucos serão escolhidos. Exatamente, queridos, porque não adianta você somente atender o chamado e ir até a boda. Porque tem a parte externa desse reino. Isso não quer dizer que você vai estar na parte interna do reino. Pode estar na parte externa. Para quê? Para que nas bodas do Cordeiro, nas bodas desse Filho, você venha a ter as suas obras julgadas e não ser escolhido. Muitos serão chamados. Muitos. E vai ter aquele que foi chamado, que foi avisado, que chegou e tomou conhecimento, mas nunca se preparou, nem externamente e muito menos internamente, como servo do Senhor. Então, queridos, eu gostaria de dar esse alerta, que muitas das vezes pegam esse versículo, mas não dá um contexto, não fala sobre a parábola, não fala sobre o que o Senhor estava falando, tanto que logo depois os fariseus, eles deixam a Jesus ali naquele momento que ouvem a terceira parábola. Eles ficam ali atordoados. E eu quero aqui finalizar com vocês, amados, dizendo o seguinte: entenda que o reino está próximo. O chamado de Deus está acontecendo a todo momento. O que a parábola também explica é que, como todos são, ali eles mandam os servos para chamarem a todos, isso nos dá a ideia de que não vai ter aquela pessoa que vai dizer que não sabia das bodas. Pode ser que ela não estivesse preparada para as bodas, mas não quer dizer que ela não sabia das bodas. Então, queridos, aqui Jesus já está fazendo um paralelo muito alarmante. Ele vai falar que muitos são chamados. Venha para a boda, venha, mas poucos serão de fato escolhidos. Então, quisera Deus que nós sejamos achados dignos de sermos escolhidos para estarmos no reino com Ele. Que o Senhor possa te abençoar sempre, que o Senhor possa te lhe dar vigor e alegria para que a palavra de Deus sempre esteja em seu coração vividamente. Que a paz de Deus esteja com você.